Vamos ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Tititi. Por coincidência do destino, Jacques Leclerc é filho de Cecília, a mulher que criava os modelos que Ari Kleines copiava. Cecília se lembra de estar conversando com a sua irmã Júlia. Júlia diz a Cecília: pelo amor de Deus, o menino tá morrendo de fome, tá escorrendo leite do teu peito, Cecília. Não, eu não posso, eu não consigo fazer isso, Júlia, eu não consigo. Júlia pergunta: ela não consegue por quê? Foi aquele homem quem te proibiu de amamentar o teu filho? Foi para ele que você prometeu manter os seios jovens e bonitos? Acorda, Cecília, aquele cafajeste te abandonou. Cecília diz que não, ele morreu. Júlia diz que de uma forma ou de outra ela vai ter que criar essa criança sozinha. E você ainda nem registrou seu filho. Eu sei que você está esperando esse homem para fazer isso, mas... Cecília diz que ela vai registrar o filho dela. Júlia diz para Cecília dar um nome para ele do pai delas. Cecília diz: André Espina. André Espina, meu sobrenome é Espina. Em outra cena, Dona Laide pergunta a Cecília se ela se lembra dela. Cecília diz que claro que se lembra, Laide. Mas então você recuperou a sua memória, Cecília? Mas eu só lembro algumas partes. Voltar para essa vila mexeu demais comigo. Sabe, quando eu era jovem, eu morei aonde é a sua casa, eu e a minha irmã, Júlia. Não me diga, mas que coincidência incrível. Como é que eu ia imaginar encontrar você morando aqui? Mas se você soubesse quanta coisa aconteceu na minha vida, Cecília, na minha, não. Então até o Ari aparecer foi como se eu tivesse vivido dentro de um nevoeiro espesso. Mas você está feliz de ter saído desse nevoeiro, não? Eu tô apavorada, eu morro de medo de pensar, de lembrar das coisas horríveis que eu fiz. Quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de abandonar o meu filho. Ele ainda era um bebê. Mas você ainda vai descobrir quem é o seu filho e onde é que ele está. Cecília diz que não, ela acha que não. Agora é muito tarde. Mas que coisa incrível, o Ari mora na mesma vila que você. Será que ele não te trouxe justamente por saber que você já morou aqui? O Ari não sabe de mim mais do que eu disse a ele. Será que não? Parece que o meu passado está batendo na minha porta cada vez com mais força. Então deixe-o entrar. Você sempre foi uma moça tão valente. Não tenha medo, Cecília. Não tenha medo, minha amiga. Em outra cena, Cecília pergunta a Clotilde se por acaso ela conhece uma mulher chamada Júlia Espina. Clotilde diz que é a sogra dela. Cecília pergunta o quê? Quer dizer sogra de coração. O meu marido não é filho, e sim sobrinho dela. Mas ele ama a dona Júlia como se fosse uma mãe. Cecília pergunta se o nome dele é André Espina. Clotilde diz isso, esse é o nome do meu marido. Por acaso a senhora... Cecília diz que é o filho dela. Clotilde espantada diz o quê? André Espina é o nome do meu filho que eu abandonei. Espina é o sobrenome da minha família. Minha irmã é Júlia Espina. Meu filho é André Espina e eu sou Cecília Espina. Isso é algum tipo de golpe? Foi o Ari quem mandou a senhora dizer isso. Não, ela tinha perdido a memória e agora finalmente ela se lembrou de quem ela é. Mas afinal, é a senhora quem faz as roupas do Valentim? Cecília diz que o Vitor Valentim é o pai do André. Como é que é? Cecília pergunta pelo filho. Você disse que você é casada com o André. Como ele está? Como ele e a Júlia? Ela ainda vive? Será que ela ainda se lembra de mim? Não, porque ela se lembraria. Eu saí de casa sem olhar para trás. Ela nunca vai me perdoar, nem o meu filho. Ele vai me repudiar, e é justo que ele faça isso, que me odeia. Não, eu sei que ele me odeia. Em outra cena, Júlia reconhece Cecília e diz que não pode ser. É você? Sou eu, Júlia. Eu não acredito, não pode ser, Cecília. É você, minha irmã. Júlia, minha irmã querida, me perdoa. Eu sonhei tanto com esse dia, tanto, minha irmã. Cecília diz a Júlia que o tempo foi generoso com ela. Júlia diz que não, foi o tempo, foi a vida que foi generosa. E pensar que eu vim aqui para falar com o Lute sobre o namoro dele com a Val. Mas quando eu imaginar que eu ia reencontrar você, minha irmã. Mas então você tá namorando a minha neta? Lute diz, titia, eu acho melhor a gente conversar disso depois.
Então o Ari te encontrou morando na rua. Cecília diz que provavelmente se não fosse ele eu já estaria morta. O Ari salvou a minha vida, Júlia. Mas ele sabia quem você era? Cecília diz que nem ela sabia quem ela era. Eu não lembrava de nada, nem do meu nome. A dor que eu senti era muito grande. Eu preferi esquecer. Júlia diz a Cecília que ela não devia ter desistido de procurar ela. Fui eu que abandonei vocês. Eu deveria ter voltado, mas eu tinha tanta vergonha do que eu tinha feito. Eu tinha tanto medo que você e o meu filho não me perdoassem. Júlia diz que elas vão recuperar o tempo perdido. As netas de Cecília chegam. Ah, Valquíria, Maria Beatriz, venha conhecer a avó Cecília. Então vocês são minhas netas. Eu não acredito, só de pensar que durante todo esse tempo a minha família estava tão próxima. Que bênção, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada. Cecília diz que uma vez uma pessoa disse que as coincidências são a prova de que Deus existe. Deve ser isso mesmo. Lute diz que Jaque está lá fora. Cecília pergunta quem? Júlia diz que é o André, o seu filho. O meu filho tá aqui, ai meu Deus. Calma, vó, fica tranquila, você vai adorar o papai. Eu já não teria tanta certeza, Val. Cecília diz que ela ainda tá muito feia. Não, eu não quero que ele me veja assim. Marta vem se aproximando e Jacleclé pergunta, e a minha mãe, alguma notícia? Ela tá aqui. Clotilde olha para ele e diz, então, o que estamos esperando? Vamos? Você não vai entrar, André, é a sua mãe que tá aí dentro. Eu não tenho mãe, nunca tive. Não faz assim, ela sofreu tanto por você, ela não sabia o que ela estava fazendo quando ela te abandonou. Ela sabia sim, eu não tenho nenhum interesse em conhecer essa mulher. André, não faz isso com ela, não faz isso com você, André. Onde está o meu filho? Ele não quis me conhecer, eu sabia que isso iria acontecer. Calma, dona Cecília, o seu filho tem um gênio um pouquinho difícil, mas a gente acaba dobrando ele. Cecília diz que ela não quer dobrar ninguém. Ela sequer espera que ele goste dela. Eu só queria que ele me perdoasse. Valquíria diz que o importante é que ela está agora com elas. É isso mesmo, dona Cecília. Tem coisas que só vêm com o tempo. Jaques, o que deu em você? A tua mãe estava lá tão apreensiva te esperando e você foi embora. A minha mãe é a dona Júlia. Aquela senhora é uma estranha para mim, que eu não faço a menor questão de conhecer. Pois devia, porque essa estranha vai salvar a nossa vida. Eu não vejo como ela tem esse poder. Jaques, a dona Cecília é uma estilista profissional. Agora que todos nós já sabemos que ela é tua mãe, nada mais justo que ela crie para você. É a tua chance de voltar ao topo. Ah, mas se eu contar para todo mundo que não é o Ari que faz as roupas, ele vai fazer isso comigo depois também. É por isso que vocês estão um na mão do outro. Quem entregar um inimigo vai cair junto com ele, portanto é a hora de se unir. Jaques diz que ele não está entendendo o raciocínio dela. É isso mesmo, você e o Ari vão se tornar sócios. Eu, sócio do Ari, nunca, jamais. É a única saída se quiser usar o talento da tua mãe. Eu não preciso dela para nada, eu tenho meu próprio talento. Se não precisasse, nós não estaríamos nessa situação. Não fala assim comigo, não vê que eu tô sensível? Deixa a tua sensibilidade de lado e raciocina, Jaques. O que você prefere, entregar o Ariclenes e terminar junto com ele debaixo da ponte ou voltar ao topo carregando ele junto? Eu prefiro a ponte, eu prefiro um rio de piranhas do que me tornar sócio daquele jumento. Para de bancar o menino mimado, amanhã você vai conhecer a tua mãe, vai tratar ela com muito carinho e vai topar a sociedade com Ariclenes. Senão eu me separo de você. Você não teria coragem. Se para você é mais importante ferrar o Ari do que se salvar, eu não tenho a menor razão para continuar do teu lado. Chega o dia do encontro de Cecília e Jacleclé. Meu filho querido, eu queria te dizer tantas coisas, eu ficava imaginando como você seria. Você não sabe, mas você esteve comigo noite e dia. Mas a senhora não tinha perdido a memória? Era tanta dor da sua ausência, no fundo a culpa que eu sentia. Perder a memória foi uma espécie de anestesia. Então por que a senhora não voltou, não deu notícias? Vergonha, medo, remorso. Eu não me perdoava e eu tô vendo pelo seu olhar que você também não me perdoa. Que importância tem isso? Agora a vida já aconteceu. Não tem mais volta. A minha mãe é a sua irmã Júlia e sempre será.
Foi ela quem me criou, que me deu amor. Eu jamais reivindicaria o lugar da Júlia no seu coração. Mas se algum dia você conseguir sentir algum afeto por mim, vai valer a pena ter chegado até aqui. E você é tão bonito, eu tô tão contente, tão feliz. Graças a Deus. O Jacleclé vai ficar com 2 mães e eu vou voltar a ter nenhuma. Eu me sinto tão abençoada por esse reencontro. É muita coincidência a senhora ter sido encontrada pelo Ari. Não existe coincidências, não foi por acaso que ele me salvou. Salvou, ele explorou indecentemente a senhora, isso sim. Não é verdade, meu filho. Por que ele escolheu ajudar a senhora? Porque quando ele viu as suas bonecas, viu a chance de explorar uma inocente. Meu filho, mas nós estamos aqui, que importância tem o resto? Você não acha que está na hora de você fazer as pazes com o Ari? Jacleclé diz que nunca. No entanto, foi o Ari quem me colocou na sua vida de novo. Só por isso você deveria ser grato a ele. Eu, grato ao Ari? Depois que ele usou os seus vestidos para me arruinar, em pensar que eu cheguei ao fundo do poço por causa dos vestidos da minha mãe, é muita ironia do destino. Essa é mais uma razão para vocês acabarem com essa briga, e você vai fazer o que eu tô pedindo. Cecília chama Ari e Júlia. Ela está chamando, você vai lá. O que você está esperando? Por que você não vai? Júlia leva a Ari até lá. Muito bem, acabem de vez com essa rixa. Deem as mãos, façam as pazes. Ari aperta a mão de Jacleclé e ele grita: Deixa de ser fresco, André. Você fez isso de propósito para me machucar. André, chega de briga, por favor. Tá. Eu queria te agradecer pelo que você fez pela minha mãe, apesar de ter explorado e abusado dela. Cecília diz a André: O importante é que estamos juntos. Muito obrigada. Eu também queria te pedir desculpas por não ter falado antes sobre a sua mãe. É porque eu não tinha coragem de dizer para a titia que ela era mãe de uma banana caramelada e apesar do desgosto, ela irá sobreviver. Desgosto é o meu de apertar a mão de um sujeitinho torpe. Eu sei que você preferia apertar a mão do Carone e outras coisitas mais. Jacleclé avança em Ari e o enforca. Parem já com isso, que coisa, ô!